Oi. Ter um bom score de crédito, sabe, é como ter uma chave que pode abrir muitas portas no mundo financeiro. Pensa só, taxas de juros melhores, a aprovação daquele financiamento dos sonhos. Mas a verdade é que, para muita gente, essa porta parece que está sempre trancada. E aí fica a pergunta, né? Qual será o maior obstáculo para conseguir um score mais alto? Pode até parecer um quebra-cabeça super complicado, mas e se a resposta for mais simples e estiver mais perto do que se imagina? Vamos descobrir juntos qual é esse segredo? Ok, antes de mais nada, vamos alinhar o básico, só para todo mundo partir do mesmo ponto. O que é o tal do score de crédito? Bom, nada mais é do que uma pontuação. É um número que basicamente tenta prever a chance de alguém pagar as contas em dia nos próximos 12 meses. É como se fosse um retrato da saúde financeira da pessoa. E a grande chave para destravar um score mais alto está justamente na forma como o crédito que já se tem é usado. Não é só sobre ter crédito, mas sobre como ele é gerenciado no dia a dia. É isso mesmo. Um dos fatores com mais poder para mexer nesse ponteiro do score, muitas vezes já está ali, guardadinho na carteira, o cartão de crédito. É uma ferramenta que quase todo mundo tem, mas que poucos entendem de verdade o impacto que ela causa. E aqui a gente chega no conceito principal, a taxa de utilização de crédito. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. É só a porcentagem do limite total de crédito que está sendo usada no momento. Por exemplo, se o limite é de R$ 1.000 e a fatura veio 500, a taxa de utilização é de 50%. Fácil, né? Agora, a parte mais interessante é se colocar no lugar de quem empresta o dinheiro. Para eles, uma utilização baixa é um ótimo sinal, mostra uma boa gestão financeira, ou seja, baixo risco. Por outro lado, uma utilização muito alta, bom, isso acende um sinal de alerta. Pode sugerir que a pessoa está dependendo demais do crédito para conseguir pagar as contas. Então, se a gente pensar nisso como um jogo, quais são as regras? Será que existem números mágicos? A resposta é sim. E agora a gente vai ver exatamente como dominar essas porcentagens e fazer o jogo virar a favor do score. E aqui está ele, o número de ouro. Menos de 30%. Manter o uso do limite do cartão abaixo de 30% é, sem dúvida, a regra mais importante de todas. É o ponto ideal para causar um impacto super positivo no score. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente o porquê. Olha só como o impacto muda de figura. Abaixo de 30%, a tendência é o score aumentar. Entre 30% e 50%, o efeito é mais neutro, ou pode até rolar uma pequena queda. Passou de 50%, a queda já começa a ser bem significativa. E acima de 80%, aí o impacto é severo. A relação é super direta, não tem como negar. Certo? Agora que as regras do jogo estão claras, vamos para o manual prático. Como é que se coloca tudo isso em ação? Existem 4 estratégias principais que podem fazer uma diferença gigantesca. Então vamos lá. Estratégia número 1, a mais óbvia e importante, manter o uso abaixo dos 30%. A segunda é uma dica de ouro, pagar uma parte da fatura antes da data de fechamento. Sabe por quê? Porque o valor que vai ser informado para os birôs de crédito vai ser menor. A terceira é pedir um aumento de limite, e já vamos ver um exemplo prático disso. E a quarta, para quem tem mais de um cartão, vale a pena distribuir os gastos para não sobrecarregar um limite só. Vamos visualizar isso. Imagina um cenário com um limite de R$ 4.000 e um gasto de R$ 2.000. Isso dá exatamente 50% de utilização. Como a gente viu, já entra naquela faixa preocupante. O problema aqui não é o gasto em si, mas a proporção dele em relação ao limite total. E agora, a ação. A pessoa foi lá e conseguiu um aumento de limite para R$ 10.000. Mas isso é crucial. O padrão de gastos continua o mesmo, os mesmos R$ 2.000. A mudança não foi no consumo, foi na estrutura do crédito disponível. E olhem só a mágica acontecendo. Aquele mesmo gasto de R$ 2.000 agora representa só 20% do novo limite. A taxa de utilização despencou de 50% para 20%, entrando de cabeça na faixa ideal. Isso impulsiona o score para cima sem precisar ter gastado um centavo a menos. É ou não é uma estratégia poderosa? Mas claro, a utilização do crédito é uma chave importantíssima, mas ela não abre a porta sozinha. Para ter um score realmente forte, é preciso ter um chaveiro completo, sabe? Cheio de outros hábitos financeiros saudáveis. Aqui não tem jeito. O fator número 1 sempre vai ser pagar as contas em dia. Atrasos têm um efeito devastador no score. Logo depois, vem o histórico de crédito. Quanto mais antigo e bem cuidado, melhor, porque demonstra consistência. E, por fim, ter uma mistura de tipos de crédito, como um cartão e um financiamento, desde que bem gerenciados, também ajuda a construir uma boa reputação.
Então, no fim das contas, entender a taxa de utilização do crédito é uma ferramenta poderosa. Muda completamente a forma como se enxerga o limite do cartão. E agora a questão que fica é, com essa nova chave em mãos, qual dessas estratégias pode ser a primeira a ser colocada em prática? A reflexão começa agora.